Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente morava numa casa boa. 2 andares, 4 quartos, sem contar o quintal, que era bem grande, inclusive tinha um pomar, assim, dos fundos. Cheio de árvores frutíferas, laranja, maçã, pera, ameixa, limão, goiaba. Olha, o que se imaginasse de fruta tinha ali. E eu tinha sorte de ter uma esposa que adorava mexer com a terra. Tanto que ela mantinha uma horta ali no nosso terreno. A gente praticamente não gastava dinheiro em mercado com fruta, legumes, sabe? Só que tinha um problema. Volta e meia, a molecada ali de perto vinha bater palmas no portão para pedir alguma fruta. Como cada fruta tinha a sua época, era praticamente o tempo todo aquela perturbação da piazada. Eu não gostava. Porque era barulho, você nunca sabe quem é que está entrando, né? Não era por nada, não. E também não era assim uma questão de rabugice. Mas, para ser sincero, eu preferia que os passarinhos comessem as frutas do que deixar aquela molecada toda ficar fazendo bagunça ali nos fundos do nosso quintal. Sem contar que sempre tinha um ou outro que furava o muro, né? Para roubar as frutas em vez de pedir. Isso era o pior. Uma vez, inclusive, me desentendi com o pai de um desses meninos. Ele morava ali na rua de casa e, volta e meia, esse moleque invadiu o terreno, o nosso terreno, atrás de fruta. E um dia, cerquei o pai dele para lhe dar uma dura. Acho que devo ter exagerado, porque convenhamos, é só uma criança, né? Só que, se ele não aprendesse com o pai, ia aprender com quem? O pai dele não gostou, sabe? Retrucou. No fim, a gente quase acabou saindo no braço, ali no meio da rua. Quando sabia que eu estava ali, a piazada nem vinha bater palmas no portão, porque sabia que ia levar um fora. Mas quando eu não estava, eles faziam a festa. Minha mulher não estava nem aí. E ainda arrumava sacolinha de mercado, para os meninos poderem levar as frutas. Vivia falando, não é melhor deixar os meninos colherem tudo de vez, em vez de deixar a fruta apodrecer aí? A gente não vai comer tudo mesmo? Deixa que apodreça, tá? Ou então, que os passarinhos comam. Não quero essa piazada aqui fazendo banzé aqui dentro. A Aline sempre teve o coração mole. Para ela, estava sempre tudo bem. A casa, na verdade, não era nossa. Não era nossa propriedade, era alugada. Na verdade, o dono era justamente o meu patrão. Ele tinha me alugado, assim, por um valor simbólico. Apenas para que eu cuidasse ali do terreno, não deixasse ninguém invadir. Se eu fosse pagar o valor do aluguel, que realmente valia aquela casa, acho que eu nem teria condições. A casa também tinha até uma piscina. Mas ela tinha sido esvaziada antes da gente se mudar. Eu até estava pensando em conversar com o meu chefe, perguntar se eu podia encher de água de novo. Aí eu me comprometeria a cuidar, lógico, né? Fazer o tratamento da água, não deixar criar bicho ali, mosquito, etc. Mas fui adiando, não queria abusar da boa vontade dele, né? Enfim, já fazia mais que 1 ano que estávamos morando ali. Aliás, era quase o tempo que eu e a Aline estávamos casados. Tínhamos nos casado havia 3 meses, antes do chefe me oferecer aquela residência para a gente morar. Ele soube que eu estava procurando um lugar, estava morando de favor na casa da minha sogra, e aí me ofereceu aquela que para mim não era nem casa, era uma verdadeira mansão. Na hora eu nem acreditei. Era bom demais para ser verdade. Quando levei a Aline para olhar, ela ficou empolgada também. Até porque nem nos nossos melhores sonhos a gente podia imaginar morar numa casa daquelas. Tínhamos 2 cachorros, 2 lavradores. Eu não via a hora da Aline engravidar do nosso primeiro filho. Ficava ali imaginando nosso filho ou nossa filha correndo pela casa,
brincando com os animais, pegando fruta lá no quintal, né? Ter um filho era tudo que eu mais queria na vida. Não via a hora de chegar em casa e a Aline me dar a notícia que finalmente tinha engravidado. Só que os meses foram passando e nada acontecia. Até que perto de completar 2 anos de casados, eu comecei a viajar. Viajar a trabalho porque o chefe tinha conseguido um cliente em Maringá e volta e meia eu tinha de ir para lá para dar treinamento. Sempre que isso acontecia, a Aline ia dormir na casa da minha sogra. Ou então a irmã dela vinha ficar ali em casa com ela. Eu achava melhor porque não gostava que ela ficasse sozinha em casa, naquele casarão. Tinha medo, né? De algum bandido entrar. Meu Deus, quero nem pensar. No começo, ela até ia para a casa dos pais, ou então chamava a irmã para fazer companhia. Mas depois acabou se acostumando e já nem se importava mais em ficar ali sozinho. Enfim, acabou pintando uma nova viagem até Maringá e a princípio eu iria ficar a semana toda. Por sorte, eu sempre ia de avião. O custo era todo por conta da firma, inclusive a hospedagem, alimentação, tudo. E olha, quer saber, não vou mentir, viu? Eu gostava. A única parte ruim era ficar longe da minha mulher, deixar ela sozinha em casa, mas enfim, se era necessário, mesmo assim, a gente se falava o tempo todo, inclusive por chamadas de vídeo. A Aline também trabalhava. Normalmente saía do serviço às 2 horas da tarde, já que seu expediente era de apenas 6 horas. Fui para Maringá no domingo. Minha volta estava prevista até para o domingo seguinte. Só que eu consegui concluir o treinamento na quinta-feira. E sendo assim, acabei adiantando a minha volta para sexta. No entanto, sei lá por quê, não avisei a Aline. A gente até conversou na quinta-feira, como sempre fazia, mas eu não falei nada, que no dia seguinte já estaria voltando. Queria fazer uma surpresa para ela. Cheguei, antes dei uma passada na empresa para repassar para o meu gerente tudo o que tinha feito lá em Maringá, entregar também os recibos com os meus gastos pessoais. E por volta das 5 horas da tarde, cheguei em casa. Minha mulher já devia ter chegado. Dava para ver que as janelas estavam abertas. Entrei, meus cachorros se aproximaram para me receber, fiz um agrado neles e depois entrei. A porta não estava trancada. Eu podia ter chamado pela minha mulher, mas não. Entrei em silêncio, dei uma procurada ali, mas ela não estava. De modo que subi para o 2º andar para ver se ela estava no quarto, ou então, quem sabe, tomando banho. Só que no que cheguei ao andar superior, escutei uns ruídos estranhos. Até pensei que fosse o som da televisão, mas não era. O barulho parecia estar vindo dali mesmo do quarto, do nosso quarto. O detalhe é que aqueles ruídos estavam parecendo até sabe, naquela hora, assim que botei os pés no corredor que dava acesso aos quartos, eu congelei, porque, repito, deu para identificar o ruído, aqueles barulhos característicos, porque, olha, eu não conseguia ter firmeza nas pernas, pela emoção que tomou conta de mim. Eu conhecia muito bem o som da minha mulher quando a gente fazia amor. E só de imaginar o que pudesse estar acontecendo naquele quarto, eu senti aquele tremor que, repito, não me deixou nem caminhar direito. Meu Deus, tinha alguém com ela. Que mais que eu podia pensar? Eu estava ouvindo. Ou será que de repente estava, sei lá, olha como eu rezei para estar enganado, para que não tivesse ninguém ali com ela, apesar daquele barulho de colchão que eu também ouvia quando me aproximei da porta. Olha, se eu fechar os olhos, parece que está acontecendo agora.
Parece que está acontecendo nesse minuto. Em vez de entrar de uma vez, coloquei a cara na fresta e dei uma olhada. E quando os meus olhos presenciaram aquela cena, senti como se meu mundo estivesse caindo. Nunca senti uma coisa tão ruim. Minha mulher na cama, nua, e pro meu desespero, não estava só. Tinha alguém ali com ela, aliás, em cima dela. Pro meu espanto, não era homem. Quer dizer, até era, mas nada do que eu poderia imaginar numa situação dessas. Quem estava ali na cama com a Aline, acredite quem quiser, era um menino, um moleque, daqueles que vinham ali da vila colher goiaba no nosso terreno, manga, laranja. Eu não acreditei. Ela tinha colocado aquele piá dentro de casa, na minha cama. Estava me traindo com um menino. Olha, se ele tivesse 15 anos, era muito. E o pior de tudo, não era nem isso. Sei que podia haver coisa pior. Não contente em me trair daquele modo sujo, nojento, ela ainda teve a capacidade de fazer pior. Além dos dois estarem ali na nossa cama, naquela safadeza maior do mundo, tinha outro moleque ali do lado da cama, também nu, se tocando, com toda certeza esperando sua vez de se deitar com ela também. Ela na cama com um, os dois transando naquela pouca vergonha, e outro ali na beira da cama, vendo tudo e esperando a sua vez. Eu fui tomado de uma revolta tão grande. Meu sangue subiu tanto à cabeça que eu dei um chute naquela maldita porta que se escancarou por completo. Quando me viram ali, e também por conta do barulho, não sei qual dos três ficou mais assustado. O moleque que estava em cima da minha mulher deu um pulo, quase bateu a cabeça no teto. O outro também teve um movimento assim esquisito e caiu de costas na porta do guarda-roupa. A traidora, a safada, essa só puxou o lençol para se cobrir. Como se adiantasse alguma coisa. Fiquei encarando minha mulher, esperando que ela dissesse alguma coisa. Como se alguma coisa pudesse desmentir o que eu tinha visto. Mas é claro que ela não falou nada. Depois encarei os meninos, os vadios, os dois nus em pé ali, um do lado do outro. E olha, é nessa hora que a gente tem que levantar as mãos para o céu e dar graças a Deus por não ter uma arma em casa. Porque eu juro, naquele momento, se tivesse, acho que teria cometido a maior desgraça de toda a minha vida. Revoltado do jeito que eu estava, acho que não pensaria duas vezes em passar fogo naqueles três. De todo modo, tentei pegar os dois infames pelo pescoço, partir para cima deles, mas eles, bem mais ágeis do que eu, né? Conseguiram se desvencilhar e saíram pela porta. Eu ainda fui atrás, saí correndo feito um idiota, sabe, atrás dos dois meninos, não sei nem pra quê. Mas eles já estavam lá no meio da rua. O pior é que teve gente que viu a cena, vizinho ali da rua. Sabe Deus o que deve ter pensado. E com certeza aquela história acabaria se espalhando. Depois que voltei pro quarto. Fui lá encarar a Aline. Ela aproveitou que eu tinha ido atrás dos piás
para se vestir. Agora estava ali sentada na cama, com a cara escondida nos joelhos. Como você teve coragem, Aline? Eu trabalhando e você fazendo essa pouca vergonha com duas crianças. O que você tem na cabeça? Ela só chorava. Continuou com o rosto escondido ali nos joelhos. Só dava para ouvir os soluços. Desde quando você está fazendo isso? Hein, Aline? Você não tem vergonha na cara? Eu não era homem suficiente para você? Fala, Aline! Engole esse choro e fala! 2 moleques, eu não estou acreditando. Você perdeu a cabeça? Ela não mexeu um músculo. Pensa na cena. Eu falando, berrando, completamente desgovernado, detonando. Até porque que outra coisa, né? O comportamento dela, me sentindo um nada. E ela imóvel, chorando de soluçar. Não abriu a boca nem para tentar se defender. Foi o pior momento da minha vida. Não desejo isso para o meu pior inimigo. Tinha chegado de viagem, morrendo de saudade dela. Louco de vontade de fazer amor com a minha mulher. E no fim, tinha outro fazendo isso no meu lugar. E se fosse só um, mas eram 2. Um em cima dela, se esbaldando, e o outro na beiradinha da cama, esperando o outro terminar para chegar a vez dele. Eu não tinha avisado que ia chegar antes do prazo. Queria fazer uma surpresa para ela. E no fim, fiz aquilo que todo homem que se preza, que tem um pingo de vergonha na cara, faria no meu lugar. A botei para fora. Que outra coisa que eu podia fazer? Consolá-la? Para ela parar de chorar? Me ajoelhar? Passar pano? Fazer de conta que não tinha acontecido nada? Só se eu fosse muito otário. Só se eu não tivesse um pingo de dignidade. Ainda fui bonzinho. Depois que ela arrumou suas coisas, eu a levei lá para a casa da mãe. Não fiz nem questão de entrar. Levei ela até lá, ela não disse uma palavra. Uma palavra. E ainda falei. Se a tua mãe perguntar o que aconteceu, veja se pelo menos você vai ter dignidade de contar. Mas contar a verdade, viu? Até porque se você não contar, eu conto. Olha, eu estava tentando me fazer de forte. Mas por dentro estava virado num verdadeiro bagaço humano. Tanto que depois que ela saiu do carro, desabei no choro também. E chorei de um modo tão compulsivo, pensei até que fosse morrer de tanta tristeza. Até hoje eu não acredito. Aproveitar minha ausência. Eu em outra cidade de trabalho, Quantas vezes será que aqueles meninos foram bater palmas lá na frente do portão para pedir que eu os deixasse escolher alguma fruta ali no terreno? E no fim, descubro que a fruta que eles andavam provando era bem outra. Só de lembrar, meu sangue ferve. Como eu já esperava, meu nome caiu na boca do povo, como se diz. Virei motivo de chacota. Ninguém fala na minha cara, claro. Mas eles comentam, né, quando passam por mim na rua. A história deve ter se espalhado entre todo mundo ali perto. Só para ter uma ideia do impacto que isso teve na minha vida, até hoje eu tenho pesadelos. Vejo nos meus sonhos a mesma cena que vi naquele maldito dia. Ela na cama com um e o outro do lado esperando a vez. Olha que bom, repito, que eu não tinha arma em casa. Do contrário, teria desgraçado a minha vida. Estaria hoje, talvez, se estivesse escrevendo essa carta, escrevendo da cadeia e não do meu quarto. Ou então, sei lá, quem sabe eu tivesse cometido um desatino ainda pior.
além de passar fogo nos três, ainda aproveitasse para dar cabo da minha própria vida. Por que não? Na hora, me senti tão perdido que não sei como não pulei daquela janela para ver se acabava com tudo de uma vez. Uma coisa eu digo, e digo com uma tristeza grande no coração. Depois do que aconteceu, perdi a fé nas pessoas. Não acredito mais nessa coisa de amor, de paixão, na confiança, no respeito. Desde aquele maldito dia. Parece que tudo isso perdeu o valor para mim. E é com tristeza que eu admito. Perdi minha perspectiva. Os sonhos que eu tinha já não tenho mais. Desisti até de ter um filho. Para quê, meu Deus? Desisti de todos os planos que eu fiz, minhas ilusões. Perdi a fé em tudo que pode vir ainda nessa vida. Tudo por causa daquela criatura, a quem um dia chamei de esposa, a quem um dia dediquei o meu amor, nas mãos de quem um dia coloquei toda a minha vida.